Boa noite, pessoal. Boa noite, Sidão. Tudo bem? Tudo. Tranquilaço. Obrigado por aceitar o convite. Acho que vai ser uma conversa da hora aqui. Vamos rir Ah, bastante e vamos aprender bastante, né? Porque você é um nome conhecido aí da localização. Vou te pedir para que tu te apresente. Para quem não te conhece ainda, se tem gente que trabalha com SD e pricing e não te conhece, e fale como é que tu chegou nesse mundo de SAP. Porque tu chegou nele faz algum tempo, né? faz um certo tempo, né? Mas vamos lá. Meu nome é Aparecido Borges. Eu tenho 57 verões, né? Olha só, rapaz. Nasci em janeiro, então são, né, alguns verões realmente, né? Tenho 33 anos de casado, 2 filhos, graças a Deus, uma boa família. E detalhe, tô com 33 anos com a mesma esposa, tá? Sempre tudo certinho, graças a Deus, nunca tivemos problemas, né. Família tranquilo. Eu comecei com o SAP em outubro de 95, para ser mais exato. Eu estava aqui no Brasil trabalhando com Progress. E na consultoria que eu estava, eles me chamaram e falaram o seguinte: "Olha, Sidão, você vai para, Buenos Aires, você vai tirar os dados do Progress e vai passar para um pessoal lá que vai fazer, em colocar isso dentro de um sistema lá, um sistema de 3 letras lá, um tal de SAP". Falei: "Ok". E era uma subsidiária da Esso do México. Tento aí não falar em empresas e consultorias que é para não, né. Mas assim, eu fui para lá. Inicialmente era só para eu fazer os selects lá no banco de dados, numa boa, fazer os displayzinhos lá para montar o arquivo texto e acabou, era só para fazer isso, tá. Fiz, só que no primeiro dia, comecei o trabalho, né, só que no primeiro dia, eles fechavam a sala de projeto e virava uma sala de curso. E era o IS-Oil SD/MM, o curso. Evidente, né, é o Industry Solution das indústrias de petróleo, né. E ele era voltado para SD e MM. Eu falei: "Ok", né, no primeiro dia, né, tinha que voltar para o hotel 4 horas da tarde, ficar lá sozinho no hotel. Aí eu cheguei no primeiro dia, fiquei tranquilo, tal, sentei lá, fiz de conta que não era comigo, eu olhei lá os mexicanos fazendo o curso, primeiro era um cara, depois era uma mulher, depois eu vi que era um casal, que eles estavam dando o curso lá, eles eram realmente da ESSO do México. Eu falei: "Ok, legal". Hã, aí o que que aconteceu nessa brincadeira, né. O diretor de TI lá, ele não podia participar do curso, e era um brasileiro. Aí eu cheguei não no diretor, mas no gerente que estava participando, eu falei: "Meu, deixa eu fazer esse curso aí, vai". Ele falou: "Mas Sidão, você não vai entender porra nenhuma". Eu falei: "Ah, não tem problema, cara, conhecimento nunca é demais. Me dá uma apostilona", era uma apostila, meu amigo, né, acho que era uns 30 quilos de apostila. Aí eu falei: "Ah, deixa aí". E interessante, né, que o material era em inglês e o cara falando espanhol, eu não entendia nenhum nem outro, tá. Mas tudo bem, bora, bora, né. Eh, no no segundo dia, né, eu vi que né, sem falar mal da Esso, né, mas eles não estavam pagando o táxi do cliente até o hotel para o casal ali. E era uma região portuária meio, né, meio complicada. Eu vi ele saindo, assim, tanto que eu pedi para o cara do táxi parar, que a moça saiu do hotel da empresa, tirou o sapato, colocou uma rasteirinha, eu fiquei olhando: "Pô, eles vão andar aqui mesmo? Ou eles são mal informados ou lá o México deve ser pior que aqui, né. Aqui eles se vê em casa". Não, não era. Aí eu cheguei e falei assim: "Escuta, vocês não querem uma carona até o hotel? Porque eu vi que vocês estão no mesmo hotel que eu". "Oh, queremos sim", né, e colocou as coisas lá, fomos embora. A gente foi conversando, e a partir daí a gente criou uma amizade, né, e aí ele passou a fazer sacanagem, ele passava para mim o resultado do exercício antes de ser feito.
É bom ficar amigo do instrutor, né? Vamos ficar amigo do instrutor. E no final ele falava, tá vendo? Quem é o bom mesmo é o brasileiro aí, ó, ele vai bem, né? E os argentinos lá, putos da vida, né? E eu fiz grandes amigos lá, tem amigos lá que até hoje a gente conversa, né? Inclusive a Argentina, coitado, essa coisa tá feia lá agora, né? Inflação absurda. Mas assim, aí eu fiquei amigo do cara lá, tudo e tal, e quando terminou, né, o curso, o pessoal não tinha consultor no Brasil e também não tinha ninguém preparado, vamos dizer assim, para acompanhar a implementação. Eles falaram, não, deixa o Aparecido aí no curso, fazendo a implementação, que eu dou suporte para ele do México para cá no que for necessário. Falei, rapaz, e lá eu já. E aí eu vi que a galera ganhava, né? Naquela época, $105 a hora. Falei, o quê? Vamos conversar. Cheguei na minha consultoria, né? Aí acabei ficando lá mais ou menos uns 6 meses, voltava a cada 15 dias e tudo e tal, organizei a minha vida. Meu, quando eu voltei de lá, aí eu fiz o projeto, né? Fiz a parte de SD, aí gostei mais de SD. É difícil, né? Às vezes as pessoas não tiveram a chance de olhar os dois. Eu falei, não, prefiro esse aqui. Eu tive a chance de olhar os dois e poder escolher, né? E em função disso, inclusive, né, que eu já tinha um projeto, né, eu fiz um curso e já fui fazer um projeto com o pessoal, os argentinos. Quando eu terminei lá, eu vim para o Brasil, eu já era sênior. A consultoria que eu estava já me vendia como sênior, né? E eu não tive a chance de ser júnior, de ser pleno, nada. Não, mas você já tem um projeto, você vai fazer. Rapaz, que coisa de louco, né? E a localização brasileira, gente, pelo menos nos primeiros projetos que eu fui, ela simplesmente não existia, tá? Existia um programa de impressão de nota, tá? Não tinha, gente. Era J1B1 no tempo, né? O N Sim, veio depois. sim, não tinha, era só um programa de impressão de nota. Não tinha mais nada, não tinha livro, não tinha nada, gente. Depois que, né, a J underline 1BNF doc, né? Só tinha ela. Depois fizeram a Lean, aí rodou um tempo que tinha as coluninhas de impostos lá. Aí depois que veio a STX com as colunas e os tipos de impostos. Nossa senhora, então era. Não, era antes ainda do que eu pensei, bem antes. Bem antes! E o programa de impressão que ele ia lá na IC2, consultava ela e verificava se tinha uma exceção para mudar a alíquota. Só. Sacaram? Rapaz, chega a ser difícil de imaginar com tanto de tabela, condição, código, classe, método que a gente tem hoje. Então, eu estou falando de uma versão chamada 3.0A. Depois, quando, né? Aí eu fiz alguns clientes, trabalhei em algumas consultorias e tal. Não tirava meu carro da garagem por menos de $120 a hora, que era isso mesmo, tá? Uma coisa louca aquela época. E chegava nos projetos assim, não, esse aqui é o cara da localização. Depois me mandaram para um projeto, por exemplo, né? Eu não vou falar o nome da empresa, mas na cidade de São Carlos, né? Mas assim, e colocaram um indiano comigo para fazer o programa de impressão de nota. Olha que gente, que interessante. Não tinha ABAP em lugar nenhum. Não conheciam ABAP, não sabiam o que era um ABAP. Aí veio o coitado do indiano, ainda tinha que pegar o cara aqui num hotel que ele estava aqui perto da Vila Olímpia. Peguei o cara para levar o cara para São Carlos. Umas coisas loucas assim, né? Isso era 97, isso, 96, 97. Aí levava o cara, chegou lá, o cara não tinha dinheiro. Em 2 dias, o cara ele consumiu todo o dinheiro dele em restaurante, não tinha mais dinheiro para comer.
Detalhe, depois passado alguns anos depois, eu entrei no site da BASF, esse cara era o gerente de desenvolvimento da BASF. Olha, gente, que coisa, esse indiano. Ele que fazia as aprovações de ABAP, ele olhou assim e falou assim: Aparecido Borges, é você mesmo? Eu falei: olha só. Eu venho contando histórias nesse sentido, né? Já teve, por exemplo, consultor júnior que eu ajudei em um projeto que virou diretor de empresa, virou gerente de TI, CIO de empresa. Né? Então, Bom, imagino, né? Com o tempo eu que você começou atrás, com certeza muita gente que começou depois já está fazendo 500 mil outras coisas. E você continua sendo especialista na localização, continua sendo referência. Sim, eu gosto muito de impostos, né? Porque você não paga, é as empresas que pagam, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, Calcular né? para os outros é bom. Eu, eu falo para todo mundo, né, que o meu primeiro trabalho de impostos, né, foi ainda num sistema, né, que era um 4341 refrigerado a água, tá? E eu fui lá fazer o sistema de nota fiscal na empresa e, gente, eu fiquei extremamente assim. Eu fiquei acho que uma semana chateado, porque eu descobri que quando eu terminasse o sistema, as 30 e poucas senhoras faturistas lá, que ficavam faturando notas lá em máquinas de datilografar, seriam todas demitidas, tá? Então, é muito bom trabalhar com TI, mas TI desemprega, viu, gente? É uma coisa assim que você olha e você fala, rapaz. Alguém já ouviu falar de Cardex eletrônico? Eu já ouvi falar nisso, mas eu não sei o que é. Esse eu não sei o que é, não. Todas as entradas das empresas, né, o cara pegava as notas fiscais de entrada, colocava na fichinha de entrada. Pegava as notas fiscais de saída, colocava na fichinha de saída e tinha uma terceira fichinha que era a fichinha de saldo. É por ali que ele controlava o seu estoque. Aí quando você fala que o SAP, né, você ia trazer, né, quase que eu falo o nome da empresa de novo, mas assim, tem empresas, por exemplo, que eu vi, né, uns 30 e poucos kardexistas sendo demitidos com o projeto SAP, gente. O SAP desemprega. Você olha aquilo assim, você fala, rapaz, extremamente complicado. Você fala, e essas pessoas vão fazer o quê, né? Gente, é complicado. Aí você olha uns cabeça branca assim, que o cara não vai fazer outra coisa. Vai fazer o quê? Você vê um Vai molecão? procurar uma Não. empresa que não tem SAP ainda. Mas assim, né? Vamos falar de coisa boa, né? Ficar falando de coisa triste não vai resolver nada, né? E aí, em 98, eu fui fazer a minha academia de SAP. Luiz Rios, né? Lembro o nome do instrutor até hoje. Ele falava assim, né? Que La Pentarra está em Cince. Né, eu fui descobrir que né, os campos estavam protegidos no terceiro dia de curso. Né? É coisa assim que você fala, meu, é só aquela época mesmo, né? Esse tipo de coisa. Mas assim, pelo menos eu, né? No primeiro dia eu fiz um monte de. Sabe quando você vai para um curso assim, você fala, agora eu vou tirar minhas dúvidas. Quero ver se aquele monte de Z que eu fiz era Z mesmo, né? E aí o Luizinho chegou uma hora e falou: olha, é o seguinte, tá? Se não tiver na apostila, eu não te respondo. Eu sabia essa era com bananas, não vem com outro assunto aqui. Exatamente. Olha, aqui eu tenho banana. Você quer me mudar o assunto? Não, eu só quero saber se para esse cenário aqui, ó, eu tinha que fazer um Z, né? Coitado, ele nem entendia o cenário que eu estava passando para ele, né? Porque ele era um mexicano, dando uma academia standard SAP, né? Aí vem um maledito de um Sidão lá, entendeu? Querendo falar para ele de coisas que envolviam também localização. Não, o coitado não saiu do lugar mesmo, esquece. Aí eu percebi que eu estava atrapalhando e resolvi ficar quieto dali por diante, né? Mas é isso, né? Eu tenho a minha certificação desde 98. Nunca
Para ser bastante honesto, nunca me pediram ela, tá? Tá, eu acredito. Eu entrei no mercado bem depois. Eu comecei em 2009 e nunca ninguém me pediu certificação de nada também. Inclusive, eu estou fazendo um treinamento de formação de consultor agora em janeiro, né? Onde o meu filho vai participar. Aí virar um SD. Olha só que interessante. Ele está se formando esse ano, né? Na FIAP, né? Ele está se formando esse ano na FIAP, a faculdade aí de informática, né? E o ano que vem ele já começa, teoricamente aí, né? Eu só não posso falar, né, o nome e tudo mais, senão o pessoal descobre que é meu filho, né? Mas a ideia é que ele comece como Juninho, certinho, senta do meu lado aqui para tirar dúvidas, né? Sim, mas agora já está marcado. Assim, ano que vem as consultorias vão ver assim, quando chegar um sobrenome Borges, terminou a É, faculdade, opa, olha, tem chance, vamos contratar esse aqui, hein? vamos contratar que no mínimo o pai dele vai dar suporte. Mas é isso, né? Bastante tempo aí de empresa, de localização, né? Antes de trabalhar com localização no SAP, eu já tinha trabalhado em vários sistemas, né? Comecei na área de TI com 14 anos, sendo office boy de TI, né? Aos 15 anos eu era digitador, aos 16 eu era operador, aos 17 eu estava trabalhando no antigo Unibanco, né? É que não tem mais algumas profissões. Já ouviram falar de fitotecário? Não, essa daí eu não conheço. Imagina o contas a receber de uma empresa hoje no SAP, como é que funciona? O quanto você receber? Você vai lá em SD, gera uma nota, não é isso ou não? Sim, Gera uma nota fiscal, ele já tá manda o postado na título. contabilidade, no quanto você receber, eu vou lá na Sim, F110, gera uma cobrança via boleto. sim, tá lá bonitinho, certo ou não? Isso Ah, vai para banco. Vai para banco, vai lá, tudo bonitinho, tal, o cliente vai pagar aquele boleto, não é isso ou não? Hoje tem internet, tudo automático. Não, aquela época tinha o cachorro louco, amigão. O cachorro louco, sabe quem é ou não? não, não sei. É o motoqueiro que pegava a fita magnética para levar para o banco. Ah, é o tal do arquivo magnético. A gente vê até hoje nos Exata, nomes na tela do SAP. sim, a diferença é que hoje é um arquivinho magnético que ele vai via internet, né? Antigamente não, a gente ia lá num Boros ou numa unidade de fita IBM, qualquer coisa, você colocava lá a fita, ativava a danada, mandava gravar o arquivo magnético. Esse arquivo magnético que você gravava, você pegava, mandava essa fita para o banco, o cara lia essa fita e te dava um retorno dizendo qual era o número do boleto, o que estava tudo bonitinho, certinho, para você de volta vir e processar. Processar a fita retorno. Olha só. Nossa senhora. Não, quando eu Aquilo. comecei em 2009, eu lembro Calma. de ter visto as telas com um arquivo magnético e eu pensava assim, mas que diabos é esse arquivo magnético? O negócio é TXT, eu envio aqui pela internet para o banco. O que é esse arquivo magnético? É isso. Aí a fita retorno, né? Você processava, o cliente ia lá no banco e pagava para você. E aí tinha a fita retorno, que era o que era a fita retorno, né? Voltava aquela atualização e voltavam os títulos que foram pagos. Você sabia que eu lá a gente chamava de ferradura, né? Ferradura por quê? Para ele ser realmente uma ferradura. Era como se fosse uma letra U, né? E nós andávamos de patins, né? Olha só. Eram umas 150, 200 unidades de fita magnética, né, todas da Boros, né? E aí você pegava essa fita do cachorro louco, um scheduler, olha bem, nem tem mais essas profissões, né, em área de TI, né? O scheduler pegava aquela fita magnética, anotava, via qual unidade disponível, aí passava para o fitotecário, que no caso eu fui fitotecário, de patins eu ia até lá, colocava
na unidade de fita, ativava aquela fita, voltava com o papelzinho e falava para o operador, ok, pode processar. Jesus, era um outro mundo, outro universo. Meu, você sabia que o mundo inteiro ia lá olhar como é que era? Por quê? Porque aquele arquivo depois, aquele arquivo magnético, ele era impresso. E aquele boleto ia para as empresas, pelo correio, para as pessoa física, pessoa jurídica. Aquele boleto lá. E aí o cara pegava aquele boleto, ia numa agência bancária e pagava aquilo. Primeiro país no mundo a ter esse processo todo foi o Brasil, para quem não sabe, tá? Isso eu não sabia. Primeiro país no mundo a ter boleto, a ter pagamento de conta assim via banco, de saída de uma empresa, tudo bonitinho, contas a pagar, mandando para o banco, tudo. O Brasil foi o primeiro país no mundo a ter esse processo. Não acredito. Tem umas coisas aí que o Brasil é bom em ser o primeiro. Por exemplo, ter 5 impostos na venda, o Brasil, que eu saiba, é o primeiro também no mundo. E o único até agora. Não, e o pior é que é assim, né? Eu não vou falar assim o nome da empresa, mas eu fui numa empresa de açúcar e álcool outro dia que tinha um imposto extra a ser pago para o sindicato sobre faturamento. Bom, essa tinha 6 já. Pode Você ficar acha que pior, tem né? 5? Vai ficar pior, tá? Vamos contando história aqui que a coisa aumenta, tá? E aí o cara fala, como é que você fez na Tax BRA? Eu falei, gente, que imposto novo na Tax BRA é evidente que é uma coisa diferente. Inclusive, eu estou lançando um curso chamado Visão, não é Visão, desculpe, é Localização Avançada, onde eu ensino as pessoas a realmente criar impostos novos dentro da Tax BRA, né, da forma correta. Às vezes a pessoa acha, não, é só isso aqui. Não, não é. E se o cálculo é, né, olhar o time que o cara torce, ver quantos gols ele fez no campeonato e você joga aquilo como alíquota. Você fala, como? E daí? Não posso fazer isso? Uma coisa maluca, totalmente fora do contexto? Normalmente é, tá? Ah, mas aí eu crio uma record condition aqui, coloco aqui, faço ali, tá aqui, ali, tá pronto. Falo, ok, mas e o cálculo? Como é que você faz o cálculo? Não é verdade? É que nem substituição tributária. Substituição tributária tem 8 cálculos diferentes. 8? 8 cálculos diferentes. Calcula aí. Eu conheço uns 3. Tem 8. Conheço uns 3, 4. Aí com base, considerar a base dupla e aí considerar variações de alguns estados, talvez até mais agora. Calculou, né? Se eu for considerar o que cada estado interpreta com um cálculo diferente, aí é capaz de eu achar até mais do que os 8. Não, o pior é quando o cara me cria uma coisa chamada substituição tributária no frete. E aí? Essa eu não vi. Não vi esse negócio ainda. Maluco, você não viu nada. Tem coisas por aí que o cara Graças a fala. Deus, pelo jeito. Tem coisas que o cara fala assim, mas amigão, como é que você cria substituição tributária no frete? É substituição tributária. Pô, mas o frete não é algo. Não, então, né? É uma coisa maluca, mas dependendo do estado, dependendo do produto, é um monte de coisa maluca. Você fala, pô, e o cara, não, é a mesma. Aliás, por que existe substituição tributária? Você sabe ou não? Olha, a teoria que é porque é mais fácil fiscalizar no comecinho do que fiscalizar em tudo que é pontinha. Mas a origem dessa história é a evasão, né? Se não tivesse tanta falcatrua, não precisava me preocupar tanto em fiscalizar lá no começo. Exatamente. Por exemplo, no posto de gasolina, você pede nota? Bom, eu não peço, eu moro na Alemanha. Ok, mas eu estou falando assim, né? Na praia, né? Você pede nota na praia? No quiosque da praia? Não, ninguém pede.
Ninguém pede. Só o cara que é consultor que ele precisa depois para provar as despesas de viagem. É o único Mas que aí, pede nota. aí não tem jeito, né? Aí o cara vai ter que pedir, né? Mas assim, o grande problema, né, de substituições tributárias, né, que tem de PIS, de COFINS, né, são coisas, né, que o nosso governo ele realmente não consegue avaliar na ponta. Então ele joga um ponto antes da cadeia. Então acaba gerando tudo isso. Eu já fiz, por exemplo, para algumas empresas, né, um trabalho do tipo assim, o governo, o MVA, né, que é a margem de valor agregado, o governo fala assim, olha, vai ser de 50%. Por quê? Porque ele entende que as pessoas que compram aquele produto, né, colocam um lucro de 50% em cima para vender. Por isso que o MVA é de 50%. Mas quem falou que todo mundo consegue fazer com 50%? Eu já cheguei a fazer relatórios em empresas, né, onde a gente colocava, bom, qual foi a entrada? Foi tanto. Qual é o preço de venda, né? Tanto. Então a margem aqui não é essa que o governo está falando, é menos. Na prática, eu posso exigir que o governo me devolva? Pode. Se você tiver tudo certinho na tua empresa, tiver tudo bacaninha, ou seja, você não está com a bunda na janela, como dizem, né, em relação à parte fiscal, você pode ir lá e pedir, sim, não tem problema nenhum. O A problema é empresa receber isso de volta. recebe. Você entra com um processo na Secretaria da Fazenda. Leva um tempinho, né? Não é algo da noite para o dia. Não é assim, você fala, bom, o que eu vendi esse mês, já vou pegar o mês que vem? Não. Leva uns 90 dias em média cada processo, tá? Mas o governo, por lei, ele tem que te devolver. Ele cobrou mais de você. Ele falou que você ia ter uma margem de 50%, quando na realidade a sua margem foi de 30%, foi de 25%. Meu, quem é que faz margem de lucro de 50%? 70%, 100% num produto? É muito difícil, né, gente? Nosso governo, às vezes, realmente. Como é que se fala? O governo ele é muito arrecadador. Então, tudo isso é para arrecadar mais. Eu espero realmente que um dia a gente tenha aqui um IVA único com todos os impostos juntos e que facilite a vida de todo mundo, né? Eu tô Sonho, né? torcendo. Tô torcendo aí. Mas tem que ser, Aparecido, tem que ser com um período de transição de 15 a 20 anos, que é para dar tempo da gente se aposentar. Ah, concordo com você. Põe aí um prazo que dê para eu me aposentar, fazer projetinhos aí. Bom, seria bom, imagina pro lado da TI. Você tem 15 anos aí com mudanças legais quase todo ano. Bom, quantos projetos não dá para fazer aí? Até a aposentadoria, né? Que depois Não, disso aí mas qualquer um pode fazer. Falando em aposentadoria, eu vi outro dia, eu não posso falar empresa, quase que eu falo. Eu vi um trabalho numa empresa outro dia, né? Isso é importante para o mundo nosso, o nosso mundo de SAP, principalmente para a gurizada que está começando agora, né? Digamos que você comece a trabalhar com SAP agora. Você vai ter, e digamos que a SAP ela seja comprada por uma empresa maléfica, uma empresa do mal, entendeu? Que não vai investir em mais coisa alguma no SAP. Não vai fazer mais versões novas, não vai fazer nada. A partir de hoje, não vai ter mais nenhuma nota nova de SAP, tá? Ou seja, um cenário assim, o mais obscuro, o mais terrível possível, né? Eles chegaram à conclusão, né, que esse SAP ele teria ainda pelo menos de 40 a 50 anos, né, com os profissionais atuando nele. Tá bom? Tá bom, Não mas foi... então aí você está fazendo uma propaganda para o pessoal não aprender o S4HANA, não se atualizar. Mas é uma realidade, meu amigo. Eu não gosto também, eu sou um cara que eu olho muito o processo, né?
Aquele lance de você ter ordem, remessa, fatura, nota fiscal, né? Esses 4 pontos, né? Da 3.0A para cá, primeira versão que eu vi do SAP, mudou alguma coisa? Não, né? Não Ah, mudou. Quer dizer, se eu for olhar hoje, como a SAP não está mudou. dizendo isso e considerar que tem o Fiori Apps que criam isso, eu posso ter um jeito diferente, mas o processo é o mesmo. Só mudou a interface, mas o processo em si é o Então mesmo. você está me dizendo que o Fiori é uma interface, é um SAP-GUI? O Fiori é um Ah, conceito. Ele é um na você acabou conceito. de falar. Você acabou de falar, vamos lá. Desculpa, eu não tinha que colocar você numa saia justa, né? Não, mas como eu trabalhei nesse SAP, eu tenho esse migué pronto. O Fiori, ele é um conceito de design para eu desenhar aplicações de negócio e processos de negócio Sim, baseado em sim, roles. Então, quando a gente fala de Fiori App, na verdade, a gente está falando do aplicativo de Wi-Fi, que é o framework técnico por baixo disso. sim. Mas fora isso, o processo em si de negócio ele não mudou, porque as empresas continuam tendo que criar um pedido de venda, continuam tendo que separar as mercadorias, continuam tendo que faturar. Então o processo em si continua o mesmo. Exatamente. Outro dia eu falei para um rapaz, né? Tudo bem que você goste o Fiore, 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 Fiore. Não, não, tudo bem, vamos ver o Fiore, né? Tanto que no meu treinamento eu não falo de Fiore, porque se eu tiver que. O Fiore ele é muito grande. Se eu tiver que falar que o Fiore, o cara não vai aprender o básico. E se ele não aprender o básico, como é que ele vai aprender Fiore? É Porque a o questão, Fiore. não dá para como é que é, fazer desenho avançado se eu não sei fazer nem as bolinhas, né? Exatamente. Então, o cara tem que saber os dois? Tem. E não tem muito para onde fugir, né? E às vezes a própria SAP, né, ela comete alguns erros, tá? Eu já vi coisas do tipo assim, né? O cara Ou chega vá. numa chega numa empresa que vende lá, né, que emite, sei lá, 200, 300 mil pedidos em um dia, né? E vai lá e quer colocar uma trava no sistema lá. Aí você olha assim e você fala: "Espera aí, amigão, você quer vender essa trava? Legal, mas como é que você faz aqui para andar com tudo isso?" Aí o cara: "Não, sabe o que que é?" Não, ele quer vender. Ele não olha primeiro o processo. Eu falei: "Amigão, aqui nessa empresa, ó, é ordem, remessa, fatura, nota fiscal de forma automática. O cara enfia 25.000 caixinhas, né, de sapato dentro de um trucadão Scania e manda embora. Como é que você faz?" Não dá para ter uma exceção ali no meio, entendeu? Então, existem processos, né, onde você mistura logística, vendas, né, e um monte de outras coisas junto, que, meu, é complicado. Não tem como você falar: "Não, o SAP mudou?" Não mudou. Desde a 3.0A lá atrás, desde que eu conheci o SAP, é ordem, remessa, embalagem. Desculpe, antes da embalagem ainda você tem assim a ordem, aí você tem o crédito, a liberação do crédito ou não, aí você tem o ATP, quem não lembra, Available to Promise, né? Checar os estoques todos, ver para quando vai e tal. No máximo um APO ali no meio, não é verdade? Para você tratar suas necessidades junto ao APP, não é verdade? E dali para frente você vai. A remessa, a embalagem da mercadoria, aí vem o transporte, você vai contratar a transportadora. Desde a versão 4.0, você já tem o Transportation faturando e fazendo saída de mercadoria. Quem não sabe, aquilo começou na 4.0, tá? Com a criação do Logistic Execution. Até então, o Logistic Execution, inclusive, ele está para ir embora, né? Que Deus o tenha. Tá. Vai ficar dentro do nosso Transportation. Mas assim, esses processos, desde sempre, eles não mudam. É que nem localização brasileira. Se vocês pegarem a localização brasileira, né, é evidente que, né, com o passar dos anos, ela vem tendo upgrades, né. Quando eu comecei com localização, era tudo muito bom, até criarem a nota fiscal eletrônica.
Rapaz, agora tem essa tal de nota fiscal eletrônica, né? Aí, Antes era um papel para imprimir, agora já começou a exatamente. complicar. É, aí depois da nota fiscal eletrônica, né, os caras começam a criar, né, aplicativos fiscais, tudo quanto é tipo de aplicativo fiscal no mercado, né? Aí tem o Leopardo, tem o Guepardo, e tem o Leonardo, e tem não sei quem, entendeu? E tem um monte ali que você vai vendo, né? Tem um monte de aplicativos no mercado. Eu acho engraçado que um copia do outro e sai fazendo, né? Só mudam a cara dele. Uma outra coisa interessante também, né? Aí vem o TDF. Poxa, agora eu tenho TDF para ver também? Não necessariamente. Normalmente, o TDF já tem o profissional de TDF lá, que já vem junto, ele implementa, já deixa lá tudo bonitinho, aí a empresa não vai, né? Às vezes deixa com cara de SD ou com cara de MM, né? Mas na maioria das vezes já tem um especialista lá em TDF, né? Ou seja, se você for olhar o TDF, na prática, o que que é, né? Eles copiam as tabelas, na prática é isso mesmo, né? Copiam as tabelas, né? Leva para lá para fazer os relatórios lá. Aí lá, né? Puxa, monta, faz isso, né? Estica, puxa, monta os relatórios, faz. Fica lá aquele monte de relatório fiscal, né? E tem o processo de migração para o TDF. Normalmente, né, alguém chega em mim e fala: "Ô, Sidão, não está vindo lá, não está migrando". "Ah, não está migrando por quê?". "Ah, esse processo aqui, por exemplo, não está levando um endereço". Ok, vamos ver o que que é, né. Você vai ver lá, é um cliente CPD. Sabe aqueles clientes que você coloca o dado a uma única compra, né, sabe se aquilo lá não vai lá para é um lixo esse negócio. Não, hoje até já funciona melhor, mas eu lembro quando Sim, começou, o time era realmente não funcionava. E umas one time sempre foi uma coisa ruim na localização. Tem um monte de nota de correção, sempre foi uma coisa meio ixi, problemática. Porque ele é uma coisa problemática no Brasil. Num país que eu tenho uma outra informação fiscal, eu tenho um código da empresa, é uma coisa. No Brasil, eu tenho 500 informações dos dados mestres que vão influenciar a venda. Então, se eu tenho isso digitado em cada venda, é um ponto para complicar as é coisas. complicado. Eu estava numa empresa grande outro dia, né. Uma empresa que faz chinelo, a gente não pode falar o nome da empresa, tá? Mas os caras chamar de chinelo também é puxar a faca, não pode, tá? Mas os caras lá, por exemplo, eles queriam, né, de certa forma, né, pegar tudo quanto era cliente que não tinha cadastro nenhum e fazer o pedido. Só que o cara entrava como CPD, aí depois que tivesse avaliação de crédito, avaliação de Serasa, né, eu fiz automação disso, né, de mandar a ficha do cara para o Serasa, voltar, atualizar a ficha de crédito e tal. Aí depois que tivesse tudo aprovado, aí você criava assim o cadastro do cliente e aí atualizava a ordem do cara. Meu, para, né? Mas o lance qual é, né? A galera não quer deixar de receber pedido. Pedido foi como? Ah, foi via fumaça lá no canto. Ô, pega esse pedido aí, entendeu? Ah, o cliente não interessa se que ele não está cadastrado. Não, mas esse cara não paga, não tem problema. Vamos colocar o pedido, qualquer coisa foi o crédito que rejeitou. Já viu como é que é vendas? A minha meta é botar o pedido. O que, que vai acontecer Exatamente, depois é um outro problema, entra em outra meta. exata. Então, a gente acaba olhando, né? É que nem às vezes a gente pega assim, né? Olha, daqui eu queria que todo pedido que entrasse nem olhasse a parte de crédito para fazer para gerar a minha necessidade em estoque. Tá certo isso? Hum? Hã? 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 Como? Como? Amigão, não interessa se o cliente vai parar no crédito ou não, eu quero que reserve o estoque para esse pedido. E aí? Meu, tem coisas que a gente vê em empresa, não, mas o SAP Standard, ele primeiro olha o crédito. Você até parametriza lá, né, qual vai ser o tipo, a classe de necessidade para aquele cenário, né. Aí o cara fala: "Não, mas eu não interessa, crédito não decide aqui se o estoque vai ser bloqueado ou não".
E aí vai, né? Então, cada, Pô, só vai piorando aí. cada empresa tem o seu cenário. Então, vai vendo como é que fica, né? Ah, e detalhe, né? eh, Tudo isso que a gente está falando não chegou lá no Fiore, né? Sacou, não? A SAP, não, assim, a SAP está há É, alguns anos fazendo um app de Fiori para substituir a VA01. Tem um app que eles estão fazendo agora, já faz, eu acho que uns 5 ou 6 anos que a SAP está fazendo um app que vai ser, sim. digamos assim, o substituto da VA01. Mas vai ser como, né? Quando? Aí eu não posso falar do prazo, eu já saí desse app, os prazos não é mais comigo. Tem que perguntar lá para o desenvolvimento do S4HANA. Sim, mas você concorda que isso é sonho? Como é que você vai fazer uma coisa no front-end que você, na prática, você depende, vamos dizer assim, do seu back-office? Na prática, hoje, com qualquer tecnologia hoje de UI, eu tenho como descasar a parte que, digamos assim, o acesso aos dados do negócio do que está na tela. Mas o problema é que a VA01 suporta 1 milhão de cenários ali que provavelmente nem a SAP mais sabe no final da história o que faz lá dentro. Então Ah, eles mas estão não. indo aos pedaços, né? Aos pedaços. Exatamente. E falando assim em processo, né? Muitas vezes eu olho o cara falando assim, olha, para eu conhecer bem Tax BRA, conhecer bem assim a parte de impostos, né? Eu tenho que saber isso, aquilo. Não, tem que saber porra nenhuma. Tem que saber processo. Por exemplo, né? Processos que têm mais de uma perna. Já viu como é que é quando tem consignação? Não? Consignação, entrega futura. Entrega futura, né? E outros cenários nesse sentido. Né? Poxa, o cara tem que saber o que ele está fazendo. Entrega futura, por exemplo, o IPI ele é cobrado na primeira ou na segunda nota? Aí eu tenho uma discussão, porque depende se eu tenho a mercadoria já em estoque ou se eu vou importar essa mercadoria e ela não está no meu estoque. Exatamente. Você Eu acho que percebeu ou não? o PIS e COFINS eu sei que é assim também. Eu já tive umas discussões com o fiscal. No final, esses cenários são as coisas que eu digo assim: ó, vocês que são do fiscal, eu sou da TI. Tem umas coisas que vocês têm que me garantir aqui, porque eu já fiz assim, já fiz assado. O que Não, deu certo, vocês que me dizem. não, e na prática, né, o IPI, ele o IPI não, o PIS e COFINS, ele é sobre o quê? A Sobre a fatura, receita, sobre a faturamento. receita. A receita ela vai ser gerada quando? O reconhecimento da receita é o que o fiscal me explicou, que ele tem que ser diferente se eu já tenho mercadoria ou se eu vou importar ela e ela vai ficar reservada para um Sim, cliente. ok, mas você percebeu como a coisa, o Já papo vai começa longe? no depende. O Brasil tem sacanagem, né? O cara já começa Sim. a resposta no depende. Não, e aí você imagina um consultor júnior olhando isso ou não? Não, eu sei como é, por exemplo, até com. Posso falar com o consultor sênior, né? Porque eu falo com o pessoal que é projeto de rollout. Eu falo isso pro cara da Alemanha, pro cara da Holanda, dos Estados Unidos, os caras me olham assim: são loucos? Que papo é esse? Papo torto, né? Que Mas assim, conversa de doido. é complicado. Você imagina um consultor júnior olhando isso, cara? Eu penso muito isso. Ah, não sei que eu penso esse tipo de coisa, porque eu sou instrutor também, né? Então, eu fico pensando no coitadinha, né, que vai começar aí a trabalhar. Aí você imagina o quê? Que o cara, ele começa um projeto, inclusive me aconteceu isso há pouco tempo. Ele vai começar um projeto e fala assim: "Cara, como é que eu levanto todos os processos de um cliente? Estou começando um projeto, como é que eu levanto?" Eu tenho metodologias diferentes. Depende, a empresa já existe ou é a empresa que eu vou criar? Porque o pior cenário de todos é quando Não, a o cara empresa ainda não existe. não, essa empresa ela está lá, ainda no sistema dela lá, Aham. antigo, faz 20 anos que ela tem informática, mas ela não tem SAP, ela está lá. Mas eu já tenho uma base boa, porque eu já tenho as operações deles. Eu já sei tudo que eles emitiram nos últimos anos. Eu começo de um SPED. Eu assim, me entrega uns SPED fiscal aí para dar uma olhada. Vamos ver o que vocês estão entregando. Daí a gente já Sim. começa a pegar uns bacalhau também, né? Porque a gente olha, Ah, essa nota saiu aqui com essa informação e essas duas coisas juntas não andam. Como é que isso mas aqui está não, sendo feito? mas escuta, o CFP é o mesmo? Esse aqui tem imposto, esse não tem, é isso?
Já Não, começa não, por aí. Mas começa eu por sempre aí. começo, eu sempre falo com os clientes, quando eu estou fazendo um workshop, uma discussão assim, vem para cá uns SPED fiscal, vamos olhar o que vocês estão fazendo. É melhor do que vocês me explicarem o que vocês fazem, porque a gente vai achar as coisas estranhas aí. A maioria dos clientes que eu implementei, por sorte, não era gente que não tinha SAP, né? Era gente que já tinha SAP há muitos anos. Eu implementei pelo menos umas 5 empresas de tá, tá, umas 5 empresas de autopeças que entrega peças para montadoras. Então, se você for ver, né, tudo empresa antiga que tem SAP. Desculpa, que tinha informática, né? Então, eu falei para o cara, amigão, me vê aí uma lista de operações que vocês fizeram por CFOP nos últimos 2 anos. Me coloca assim, o CFOP, qual é a operação para vocês, qual é o nome dela, né? Que você joga nas suas notas fiscais e o número de notas. Acabou, amigão. Você vai classificar aquele número de notas em ordem decrescente e vai começar a trabalhar. O mais importante, o mais volumoso, que é evidente que é o mais importante, para o menos importante. Acabou. Ou seja, é o que você falou, é a mesma coisa. Deixa eu olhar seus SPEDs. Eu tenho, Exatamente. é que eu tenho intimidade com os SPEDs, porque eu também trabalho na parte de relatório fiscal. Eu trabalho com imposto com relatório fiscal. Então me dá para cá, porque eu já tenho meu programinha ali, minhas macros no Excel. Eu pego 10 AFD, jogo no Excel, ele já desmonta ali, eu já vejo o que a empresa está fazendo. E aí daí a gente começa a achar coisa estranha. Porque se eu cruzar com o XML ou se eu olhar um ASDANF, eu já vou achar umas coisas erradas. Não tem uma empresa, isso é um fato do Brasil, né? Não tem uma É, empresa que a gente pega para conferir o SPED com o XML, com o DANF, que a gente não vai achar alguma coisa que só no mínimo estranho. É difícil a empresa estar com tudo redondo em todos os processos. Sempre eu, tem uma rebarbinha ali sobrando. eu trabalhei numa empresa que eu sempre conto às vezes, assim, quando, né? Eu, quase que eu falei. Essa eu posso falar porque eu vou falar bem, tá? Foi na época da implementação da Kircher do Brasil ali em Paulínia, tá? O dono da empresa, lá da Alemanha, ele tinha uma certa afinidade, falava português e tal. Ele veio aqui na Kircher, né? E falou para todo mundo, né? Olha, gente, o meu principal sócio no Brasil é o governo. Eu não quero confusão com esse governo. E foi engraçado, porque essa época eu fumava, né? E eu fui fumar um cigarro lá no fumódromo dessa empresa, né? E o cara estava lá fumando. Eu não sabia que o cara era o dono da empresa. E ele falou assim: Você que é o Aparecido de SD? Eu falei: Eu mesmo. Aí o cara começou a fazer umas perguntas e tal. Aí depois, quando teve o kickoff, que eu vi que o cara subiu, eu falei assim: Caca, olha, ainda bem que eu não falei merda. Já não tinha feito o projeto, dependendo do que tivesse falado, ele já ia dizer, não, esse Dependendo do aqui, que eu ó. falar, não tinha nem feito o projeto. Eu falei, rapaz, esse foi o discurso do cara. Então, você olha que as pessoas têm a preocupação de fazer as coisas direito. Tinha uma outra empresa também que eu trabalhei que ela bateu, essa eu não posso falar o nome, essa bateu todos os recordes, tá? O fiscal, quando chegava na empresa, eles tinham um cantinho de 2x2, uma mesinha com um telefone, né? E o cara ficava no meio da área industrial, com aqueles barulhos de máquina, assim, que mal conseguia um falar com o outro, né? O cara tinha que vir entrar com IPI. IPI não, EPI, né? Então, o cara colocava lá o fone, colocava o óculos, colocava a bota, Capacete. colocava o capacete e tinha que ficar naquela salinha umas 2, 3 horas esperando o gerente do fiscal descer para falar com ele. Aí a pergunta, né? Não, é porque pela lei, sabia que é isso? Você tem que reservar um local de 2x2 com uma mesinha e um telefone local. Se ele quiser fazer interurbano, é para conta dele, tá? E aí o cara pode te solicitar alguma coisa? Pode. Normalmente você tem, em média, né? Você tem 90 dias para entregar. E esse prazo de 90 dias, ele é automaticamente estendido 2 vezes, tá? Você pode entregar em 90, em 120 ou em 150 dias. A lei te dá esse benefício, tá?
Ou seja, todo fiscal que chegava lá, eles colocavam o cara lá. 2, 3 horas depois, quando o gerente descia, o cara já estava puto Tonto. da vida. Tava bravo pra caramba. E aí o cara ia solicitar, aí o cara falava assim para ele, ó, pega a sua solicitação, vai até a Secretaria de Fazenda mais próxima, registra ela e traz o registro para mim. Cara, você tá de brincadeira? Eu falei, não, não tô não. Eu vi eles fazerem isso com um fiscal que veio do Mato Grosso para cá. O cara veio para extorquir empresas com notas de substituição tributária, né? O cara falou, não, aqui é assim, você vai ver quais são as notas que você quer, faz uma lista delas, coloca na petição, vai lá na Secretaria da Fazenda, registra o que você quer, não precisa nem me trazer que eles me mandam. Se você quiser trazer para agilizar, ótimo, entendeu? É isso. Na prática, o fiscal, ele nem tem que ir até a empresa, nem deveria. Isso já está acabando, né? A coisa está meio que se modernizando, mas eu vi fiscal passar poucas e boas. Agora, para o cara fazer isso, ele tem que estar tudo certinho, tá? Senão a mordida é forte depois. É, o cara tem que estar tudo certinho.